Olha só aqui, ó, políticos e especialista em direito político de Rondônia reagem às falas de Bolsonaro em manifestações. Eles comentaram os discursos do presidente nesse 7 de setembro. O meio político reagiu às falas do presidente Jair Bolsonaro durante as manifestações desta terça-feira. O senador Marcos Rogério, vice-líder do governo, que esteve ao lado de Bolsonaro durante o evento e também do sobrevoo em Brasília, afirmou que este 7 de setembro vai entrar para a história. Mais do que manifestação pró-governo, é manifestação por liberdades, manifestação em defesa da nossa Constituição Federal. Embora a grande mídia tenha pintado essas manifestações de antidemocráticas, são manifestações que fortalecem a democracia, porque as pessoas estavam pedindo o quê? Que se respeite a Constituição Federal, sabe? Que cesse os abusos, que cesse os arbítrios. Veja, democracia é respeito ao povo. A Constituição diz que todo o poder emana do povo. Então, democracia é, em essência, respeito ao povo. Já o deputado federal Lúcio Moschini viu as manifestações como uma resposta da sociedade perante esta crise institucional que o país atravessa. Para ele, é preciso ficar atento ao recado que o povo deu nas ruas. E vale para nós, da classe política, vale para o executivo, vale para o judiciário, para ligarmos um sinal de alerta. Não está tudo 100%. Assim como o presidente Jair Bolsonaro também tem que se atentar que nem toda a conduta dele será 100% aceita pela população. Hoje, o ministro Luiz Fux disse em seu discurso que a conduta do presidente da República ontem durante as manifestações foi um crime de responsabilidade, ao ameaçar a integridade, a autonomia e as decisões da justiça. Para a especialista em direito político, mesmo havendo crime de responsabilidade, quem deve analisar é o Congresso Nacional sobre uma possível abertura do processo de impeachment, o que, segundo ela, seria difícil na atual situação. O chefe do Poder Executivo Federal se recusa a dar cumprimento a decisões judiciais. Então, nesse ponto, a gente tem um enquadramento jurídico com o crime de responsabilidade. Mas quem que é o juiz do crime de responsabilidade? É o Congresso Nacional, não é o Judiciário. Nesse caso, teria que ter uma deflagração do processo pela Câmara dos Deputados, a partir do despacho do presidente da Câmara dos Deputados e a aquiescência de 2/3 dos membros da Casa Legislativa para que o processo prossiga para o julgamento no Senado Federal. Então, embora o impeachment, o processo de impeachment é aquele que julga os crimes de responsabilidade do presidente da República, seja um processo que tenha matriz, que tenha uma base jurídica, ele é um processo político também. Então, entra aí o fator político em que dificilmente, hoje, na situação em que o presidente da República tem uma base de apoio na faixa de 200 deputados no Congresso Nacional, então ele tem condições de barrar um processo, a deflagração de um processo de impeachment. Olha, eu continuo afirmando, as pessoas indo às ruas para exercitarem, para exercerem o seu sagrado direito à manifestação previsto na Constituição, está tudo certo. Para se manifestar a favor ou para se manifestar contra. Nós já vimos esse filme horrores de vezes. Inclusive vimos em outros tempos, inclusive com quebra-quebra. Vocês todos lembram disso. Essas manifestações aqui foram pacíficas. E até eu vi a fala do presidente do STF supervalorizando as polícias militares. Acho que tinha que valorizar o povo, que não saiu para as ruas para quebrar nada, não. Para sair, pode ter as exceções, evidentemente. E eu não estou aqui tirando o mérito das polícias militares, não, pelo contrário. Mas pareceu no discurso que só não teve desordem, bagunça, porque as polícias não deixaram. E aí é ser injusto com a população. As pessoas não saíram para fazer quebra-quebra, as pessoas saíram para a festa da democracia. E foi uma festa. Eu não estive aqui, mas eu vi imagens, eu vi manifestações, eu vi vídeos, vi fotos. Pessoas, famílias reunidas
aqui perto do espaço alternativo, comemorando o dia, comemorando a possibilidade de poderem fazer o seu protesto límpido, cristalino, pacífico. Então, não podemos tirar esse mérito da população. Quando, como eu disse, nós já vimos muitas manifestações também, de um lado e de outro, com muito quebra-quebra. Não foi o que a gente viu ontem, e não era essa a intenção. Não era essa a intenção dos manifestantes. Mas teve um fato aqui, outro ali. Fatos isolados. Algumas faixas que a gente viu também, que atentavam contra a democracia, também eram faixas isoladas. Não era o grosso. Determinado canal de televisão, aliás, só filmava essas faixas que atentavam contra a democracia. Mas era uma exceção. A grande maioria foi declarar o seu amor pelo Brasil. E quando as pessoas vão para as ruas, eventualmente para uma possível crítica ao determinado governo, também não quer dizer que não estejam demonstrando amor pelo país. Ao contrário, certamente também. Agora, é bom haver essa isenção para poder analisar tudo isso. Agora, partir daí para algumas falas do presidente, e a gente ouviu aí, muito sábio o deputado Lúcio Moschini, quando faz algumas, ele não quis se estender mais, mas ele deu ali em rápidas palavras, o seu pequeno puxão de orelha a alguns excessos na fala do presidente. Então, isso não é bom, isso não contribui com o processo democrático. E nós estamos aí às portas de uma eleição. O ano que vem tem eleição. Então as pessoas vão poder se manifestar nas urnas e vão poder dizer, não, nós queremos que continue do jeito que está, nós queremos mudar. E olha, eu vou dizer outra coisa para vocês. Não duvidem que surja uma terceira via e ganhe essa eleição no primeiro turno. Isso é outra possibilidade. Não duvidem que isso aconteça. Porque há muita gente que está nas ruas, e eu converso com as pessoas, que, aliás, a maioria das pessoas que foram às ruas foram pelo amor ao país. Não foram pelo amor a A, B ou a C, não. As pessoas querem ver esse Brasil dar certo. Esse Brasil voltar ao seu caminho correto. Sem excessos de um lado nem de outro. Sem estimular irmão contra irmão. Que é o que aconteceu nos últimos 20, 30 anos. E isso não pode. Nós temos que nos desarmar. E lamentavelmente não é isso o que vige hoje no país de lado a lado. As pessoas estão com os espíritos armados umas contra as outras. Então eu estou dizendo aqui, se surgir uma terceira força e uma terceira via e já está se ensaiando, não duvidem que essa imensa massa de brasileiros não opte por essa terceira via. Quem viver, talvez veja tudo isso.